Olá, primeiro ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. A aula de hoje ela é especial porque ela é uma revisão. Sim, na próxima semana faremos uma avaliação de filosofia, a nossa primeira avaliação, ok? Os conteúdos são esses que a gente vai abordar: as origens da filosofia, onde a gente vai começar a entender os pré-socráticos, os primeiros filósofos; o segundo, natureza e cultura, onde a gente vai dar ênfase na parte que refere-se à cultura, o que é cultura. Certo? Eu quero chamar a atenção, antes de começar a nossa aula, para o seguinte fato da importância de vocês assistirem esse vídeo, por duas razões. A primeira se dá porque é por ela que você vai fazer a prova, ou seja, você vai estudar por aqui vai ser a revisão para você fazer a prova na próxima semana. A segunda é que esse vídeo vai estar disposto aqui na plataforma de vocês, e na parte do comentário vocês vão colocar o nome de vocês completo, ok? Não é necessário colocar a presença, tendo em vista que isso vai ficar em todas as turmas, ok? Então, preocupe-se em colocar o seu nome completo para que eu possa anotar. Ícaro, por quê? 5 horas da tarde eu passarei pelas salas para ver e anotar a presença dos alunos que assistiram o vídeo, ok? Bom, sem mais delongas, vamos à nossa aula. As origens da filosofia, os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam e compreendam: o pensamento filosófico surgiu na Grécia no século 6 a.C., com os primeiros pensadores, né? Os primeiros filósofos. O primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto, que começou a deduzir que a água era o princípio de tudo, tendo visto que ele via água em todos os cantos. Pitágoras, que acreditava que eram os números que estavam presentes em tudo, e Heráclito, que ao observar a natureza percebia que tudo estava mudando em constante movimentação, certo? Esses primeiros filósofos eles foram chamados de pré-socrático. Esse termo é dado devido à referência de Sócrates, considerado pela filosofia como pai da filosofia, né? Detalhe: Sócrates não foi o primeiro filósofo. Mas Ícaro, se ele não for o primeiro filósofo, já que o primeiro filósofo aí diz que foi Tales, por que Sócrates é apontado como pai da filosofia e não Tales? Bom, a diferença está pelo simples fato: Tales, Pitágoras, Heráclito, esses primeiros filósofos que vieram antes de Sócrates, eles tentaram explicar como foi que o mundo surgiu, né? E Sócrates ele vai vir com diferencial, ele vai se preocupar com a ideia da argumentação, ele vai se preocupar com a ideia de como o conhecimento funciona, como nos tornamos sábios. Então isso vai ser a diferença dos pré-socráticos para o Sócrates, certo? Bom, como diz aqui, o foco de investigação dos pré-socráticos era a natureza, eles observavam na natureza. Por isso, eles eram chamados filósofos da physis. PH, antigamente tinha um som de F, né? Por isso, algumas marcas, como por exemplo, Filco, né? A pessoa chama Pilco, mas é Filco, Philippis. Essas marcas são escritas com PH, uma referência que antigamente se escrevia assim. A própria filosofia se escrevia também com PH, certo? Os pré-socráticos classificavam-se como monistas, isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, e pluralistas. Professor, o que significa monista? A palavra monista significa monossílabo, uma sílaba, né? Monoteísmo, uma religião, né? E monista é um elemento. Ícaro, como assim? É uma forma de dizer que os primeiros filósofos, alguns defendiam que o princípio de tudo vinha de um único elemento, enquanto outros filósofos defendiam que o princípio vinha de vários elementos, né? É o que a gente vai ver agora. Um exemplo aí, ó, Heráclito de Éfeso, da cidade de Éfeso, ele defendia a multiplicidade das coisas. Para ele as coisas estavam mudando constantemente. É ele autor da famosa frase: nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Ele está querendo dizer que as coisas mudam sem parar. Primeiro porque as águas não são a mesma, já que é rio, ou seja, correnteza, e nós também mudamos, né? O que somos agora muda daqui a pouco, o que mudará amanhã e assim sucessivamente.
Parmênides vai ser o crítico de Heráclito. Ele vai dizer que o ser nunca muda, o que muda é a aparência, mas existe algo na gente que nunca muda, né? Que é imóvel. Ele vai dizer, o ser nunca muda, ele é imóvel, ele é imutável, ele é eterno, né? Então começa a ter uma divergência. Enquanto Heráclito defende que as coisas mudam, Parmênides diz que é ilusão, e o que na verdade existe algo em nós que nunca muda. E a filosofia ela vai nascer desse confronto, certo? Um fala uma coisa, o outro rebate com argumento. E isso é filosofia, tá bom? E aí a gente tem um outro filósofo que defendia a ideia de que a origem de tudo começou com os números, né? Por quê? Porque segundo Pitágoras, tudo tem número, tudo contém número, né? E os números são infinitos, tem início, mas não tem fim, né? Eles nunca mudam. Aliás, eles mudam. Perdão da palavra, eles mudam, certo? E ele achava que tudo contém número, por isso que o número é o princípio de tudo. Mesmo você detestando a matemática vai estar lá. Mesmo você não gostando, ela sempre existiu. Era assim que Pitágoras pensava, certo? Bom, defendendo, passando dessa parte, a gente chega agora em natureza e cultura, né? Outra parte da filosofia que estuda a diversidade, chama-se antropologia. Professor, o que é antropologia? É a ciência que estuda o comportamento humano, a sua relação com os outros seres, a sua relação social. E nesse assunto a gente vai falar sobre natureza e cultura. A pergunta é, o que é cultura? Bom, a gente vai chegar lá. É preciso a gente só lembrar uma coisinha. Alguns animais apresentam-se em níveis mais altos na escala zoológica de desenvolvimento, e assim podemos constatar atos de inteligência ou capacidade elementar de raciocínio. É o exemplo de cães, gorilas e golfinhos. Eles aí a gente pode entender que ele tem um certo grau de maturidade e de conhecimento. Mas veja bem, apesar deles serem muito inteligentes, né, eles conseguirem lembrar de muitas coisas, a gente não pode esquecer de que eles carregam, segundo a filosofia, uma inteligência concreta. Ícaro, o que significa uma inteligência concreta? É uma inteligência presa à experiência vivida. Um exemplo bem prático. Mesmo que um macaco consiga usar uma vara de bambu para alcançar o alimento, ele não aperfeiçoará esse processo como fez os seres humanos ao construir objetos para atingir outros fins. Ou seja, lembra daquela ideia, daquela história que eu contei, dois macacos foram colocados em uma jaula e com fome, e dentro dessa jaula só tinha caixotes e tinha uma penca de banana que estava no teto, né? O que foi que aconteceu? O primeiro macaco ficou louco, não conseguia pegar, então começou a agredir, bater nas jaulas, tentando chamar a atenção do dono. O segundo macaco, sabendo que isso não ia adiantar, resolveu pensar, parou, pensou e observou que dentro da jaula tinha alguns caixotes. Então o que foi que ele fez? Ele arrastou os caixotes próximo da penca de banana, empilhou umas em cima da outra e com aquilo, subindo em cima dos caixotes, ele conseguiu tirar a banana. Qual foi a conclusão que os cientistas tiveram? Que a necessidade fez o macaco tomar uma atitude. Essa atitude diante da necessidade é uma atitude chamada de inteligência. A necessidade fez eu tomar uma atitude. Beleza. Mas mesmo que eles façam, que ele tenha feito isso, ou seja, a necessidade levou ele a fazer isso, ele não aperfeiçoou. Por quê, professor? Porque essa capacidade de aperfeiçoar, de transformar elementos da natureza, transformar objeto em qualquer coisa, são características nossas, seres humanos. Por isso que nós somos chamados animais racionais, porque nós temos as mesmas coisas que os animais, porém nós pensamos e por isso mesmo a gente consegue transformar, certo? Os animais, infelizmente, eles não transformam. Mesmo os cães, gorilas, golfinhos, ele tem toda essa inteligência, eles não conseguem transformar como nós podemos fazer. Com um objeto a gente pode transformar em várias coisas, certo? Já outros animais, como os insetos, né, estão nos níveis mais baixos da escala zoológica e eles agem basicamente por reflexo e instinto, regidos por leis biológicas invariáveis de indivíduo para indivíduos e mantido por transmissão hereditária. É o caso das abelhas, né, que já nasceram para produzir mel, elas já nasceram com essa propriedade.
É o caso também da aranha que produz a teia. Como é que ela fez? Ela aprendeu com a mãe aquilo? Não, ela já nasceu com instinto, ela já nasceu com aquilo, pronta para fazer aquilo. É a mesma ideia do cupim. A gente pode destruir a casa do cupim, mas ele vai voltar a fazer. Por quê? Porque ele foi programado para fazer aquilo. Então, assim, esses animais, no caso esses insetos, eles são vistos com uma escala mais baixa, né? Eles só agem por reflexo e instinto. Ele não tem a capacidade, ele não tem a inteligência que os outros animais, como cães, o gorila, os golfinhos têm, né? De conseguir pensar. Eles não, eles sempre agem somente por reflexo e instinto. Aí mostra aí, por exemplo, o caso da abelha, né? Que já são programadas para fazerem mel. Ela não pode fazer outra coisa que não foram programados para isso, ok? Quando chega em nós, seres humanos, também nós agimos por instinto. Um exemplo é o ato de mamar, a fome, a necessidade, né? Mamamos porque sentimos fome, temos a necessidade quando criança. E também temos o ato de inteligência. A gente pode refletir e similar aos animais, né? A necessidade leva também a gente pensar bem direitinho como fazer. Porém, existe uma grande diferença entre nós e os outros animais. Porque, como eu falei antes, nós somos as únicas criaturas capazes de aprender, questionar e modificar. Então, se algo não deu certo, fizemos algo e não deu certo, desfaz aquele plano e tenta fazer outro plano. Não deu certo, tenta fazer outro. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, podemos concluir o quê? Somos seres biológicos, feito pela mãe natureza, movido por instinto, reflexo, mas somos seres também culturais. Por quê? Porque transformamos a natureza. Cultura é isso, é a capacidade de transformar a natureza, tá certo? Ícaro, mas o que é cultura mesmo de um modo geral? Qual o significado da palavra dela? A palavra cultura vem do verbo latino chamado colere, que significa cultivar, criar, cuidar. Na Grécia Antiga, estava relacionado ao processo de formação ou educação do corpo e do espírito dos membros da sociedade. É aquela ideia de ter mais cuidado com o corpo, isso é a questão de cultura. Um exemplo prático, o ato de tomar banho é uma cultura, o ato de comer usando talher é uma cultura, o modo de sentar, a maneira como você senta é uma questão cultural, certo? No cotidiano, geralmente usamos a palavra cultura com diversos significados. A gente pode dizer que a cultura está presente em tudo. Ela, por exemplo, como posse de conhecimento. Quando alguém quer dizer, ele é muito inteligente, é uma pessoa que tem cultura, né? Quando a pessoa quer uma posse de conhecimento. Nossa, ele é muito sábio, é uma pessoa muito culta. A palavra culta vem de cultura. Na criação de animais, a cultura de carpas, né, de peixe, está em crescimento. Né? A ideia de sociedade, a cultura indígena está ameaçada, né? Os traços indígenas estão se acabando. A atividade artística, a cultura nordestina é linda, né? Entre a ideia do São João, o forró, né? As comidas típicas do Nordeste é uma característica da cultura. Então veja, a cultura está presente em tudo, certo? A cultura como criação e criadora, né? Já pensou o quanto a cultura na qual se está inserido influencia o modo de ser, pensar e agir? Por exemplo, somos constantemente influenciados por esses diferentes fontes culturais. A família, o trabalho, a religião, os meios de comunicação, grupos de amigos, todos eles são responsáveis por nos influenciar. É por isso que eu chego para vocês e digo que a cultura, elas são múltiplas, viu? Elas são múltiplas. As culturas, elas nunca são simples, elas nunca, apesar de elas serem únicas, mas isso não é característica da cultura. A cultura, elas são múltiplas. O que quer dizer o que, professor? Elas são variadas, diversificadas. E é uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam. Isso se dá por conta da influência que nós recebemos. A gente recebe influência da nossa família, a gente recebe influência no trabalho, na escola, na religião, nos meios de comunicação, quando você assiste, quando você mexe no celular, quando você tem acesso à internet, nos grupos de amigos também. Então veja bem, todas essas coisas são responsáveis por influenciar, né? São chamadas nossas fontes culturais. Muitas vezes só nos damos conta dos aspectos que nos constituem culturalmente quando entramos em contato ou conhecemos outras culturas, né? A gente às vezes não tem noção do nosso sotaque, né?
A gente só percebe pelo nosso sotaque quando a gente vai para um outro lugar diferente e vê pessoas falando diferente da gente, que a gente começa a perceber o quanto somos diferentes, né? Carregamos um traço. Um exemplo aí, ó, indo passar férias na China, nos depararíamos com um modo de vestir, alimentos, ingredientes estranhos da cultura ocidental, como vestir o kimono ou comer carne de cachorro e espeto de escorpião. É um exemplo bem prático disso. São as vestimentas e os pratos, né, as iguarias que são para lá de estranho, para nós, beleza, né? E nem tanto assim, beleza, né? Mas para eles normal. A mesma coisa acontece com eles ao chegar em nosso país, ao ver que a gente usa pouca roupa, ao ver que tem comidas aqui que não se encontra lá no Japão ou na China, e eles provavelmente estranhariam bastante, certo? Agora, para concluir, é importante a gente lembrar que cada sociedade, independentemente da época ou local, ela possui cultura e que cada cultura possui seus próprios valores e verdades. Isso é uma questão muito interessante para a ideia de que não existe cultura melhor que outra, não existe cultura maior que a outra, né? Ah, professor, mas lá é errado a maneira como se trata as mulheres, lá é errado a maneira como se trata os animais, onde já se viu comer carne de cachorro, tadinho. É, para nós é estranho, para nós é até cruel, mas faz parte da cultura deles. E é isso que a gente tem que aprender a respeitar, né? Não somos obrigados a concordar, mas temos a obrigação de respeitar. Precisamos usar o bom senso e a consciência crítica para não julgar as diferenças culturais como certas ou erradas, melhores ou piores, bonitas ou feias, usando como padrão a nossa cultura, né? A gente tem que sempre tomar cuidado de achar, de pensar que a cultura do outro é inferior porque a nossa é melhor, porque a nossa é mais bonita, porque a nossa é maior. A gente tem que parar com isso, porque quando falamos isso, a gente acaba gerando o preconceito. Ícaro, que é o preconceito. A palavra pré é antes, conceito, ideia, né? Eu tenho uma pré-ideia formada, né? Eu vou julgar a partir daquilo que eu vejo. Então, se eu julgar a partir daquilo que eu vejo, então eu estou certo, você está errado. Aí está o problema. O característico, bom, interessante de a gente compreender a cultura é que não existe cultura melhor e nem pior. Todas elas carregam uma característica especial, certo? E novamente eu falo a vocês, não é obrigado concordarmos, mas isso não dá o direito também de julgarmos. Qual a nossa obrigação? É simplesmente respeitar o que? As diferenças culturais, ok? Bom, gente, quero agradecer vocês até agora por vocês terem participado, terem assistido. Vamos agora estudar, ok? Eu vou disponibilizar também um slide para caso queira compreender melhor. Vejam, verifiquem, assista o vídeo. Não esqueça de colocar no comentário o nome de vocês, tá bom? Para que em seguida eu posso passar lá e olhar e ver de fato a presença de vocês, ok? Boa sorte, boa prova e até a próxima aula.